Duração do transe. O transe tem três tipos de duração: o breve, o intermediário e o longo, né? O intermediário, o longo, o breve, não há como definir o tempo. O breve são tantos segundos, o intermediário são tantos. Não, isso não existe, né? É só uma maneira didática de classificar. Então, como está aí no nosso livro de referência, o transe ele pode ser fugaz e até imperceptível para os circunstantes. Um súbito mergulho no inconsciente, ou prolongado, com visíveis alterações do estado psíquico, aquilo que nós já comentamos, que é o médium em trânsito, ele pode alterar um pouco o seu rosto, a transfiguração, a sua voz, manifestar-se nervoso, conforme o espírito está. Então, ele vai ter alterações no seu estado psíquico, tá? E então o trânsito tem esses três tipos de duração, que não está envolvendo, como eu disse, ao tempo certo. É só uma maneira de classificar. Agora vem um ponto importante, aí sim entra totalmente no que eu venho falando repetidas vezes aqui. Eu não vou me aprofundar nisso, né? Requer muitos slides para nós comentarmos. Mas dá para entender. Vejam só, as etapas do transe são três. Novamente vem a didática: indução ao transe, o transe propriamente dito e a manifestação mediúnica. O interessante é que isso pode durar segundos ou minutos, ou alguns minutos. Vai depender do tipo de comunicação, do que está ocorrendo com o médium, do que a espiritualidade está planejando. Mas o normal é isso ser muito rápido, tudo isso que a gente vai falar agora. Três etapas. Então vejam, primeiro vem a concentração do médium, né? Aquilo que nós falamos ainda há pouco, do estado alterado de consciência, que é o transe, tem que haver um rebaixamento psíquico. O médium tem que acalmar o seu pensamento e se concentrar no que vai fazer. Aí vem a aula passada, a sintonia fluídica e mental com o espírito comunicante. Numa explicação mais profunda, iríamos comentar ainda dois estágios ou etapas, que não será o caso hoje. A aproximação do espírito comunicante, a aceitação do espírito pelo médium, porque o médium pode não aceitar o espírito, mas como que o médium não pode aceitar o espírito? E entra aí, quando isso ocorre com um médium experiente, o médium não aceitar o espírito, normalmente, em quase 100% dos casos, é consequência de uma falha na formação do médium. E isso é comum quando o médium está iniciando o seu desenvolvimento, porque ele tem medo do que está sentindo, do que está vendo, e ele pode não aceitar. E, finalmente, a manifestação mediúnica. Então vejam que aqui tem um ciclo bem interessante que começa lá com a concentração, o rebaixamento psíquico do médium, a sintonia fluídica que nós vimos na última aula, e vem o transe, e só então ocorre a manifestação mediúnica. Quando ocorre a manifestação mediúnica, é a conclusão do circuito mediúnico. Tá? O circuito tem aí, até a transcrição do dicionário, é o caminho percorrido para atingir um lugar fixo. Então vejam, né, que há três pessoas envolvidas na comunicação mediúnica, no circuito mediúnico: o mentor, o médium e o espírito comunicante. Então eles estão em sintonia, tá? E vem aquelas etapas que nós comentamos ainda há pouco. Vejamos o que está escrito aí agora. A mente encontra-se na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam as características em que se expressem, assevera André Luiz. O envolvimento fluídico e a ação do perispírito são controlados pela mente.
Nessa situação, forma-se durante a comunicação mediúnica um circuito mediúnico definido pela ligação mental estabelecida entre o médium e o espírito comunicante. A figura, então, coloca num gráfico que está escrito aqui no todos esses 2 parágrafos no mesmo livro, Os Mensageiros. E eu destaco aqui o seguinte: até em trabalhos kardecistas, com pessoas que não estão bem informadas, até dirigentes ou dialogadores, médiuns, cometem um grande erro. Talvez tenham visto isso em algum lugar, ou e creem que é assim que funciona. O quê? Quando um médium não está conseguindo dar comunicação de algum espírito, vem um procedimento errado, de uma outra pessoa dizer, não, dá a sua mão para o fulano, para o outro médium, que é para o espírito e para o outro. Isso aí é um absurdo. Tá? Isso aí não tem fundamentação espírita nenhuma. E aqui está a causa. Nós viemos falando sobre isso há muito tempo. Ainda vamos falar mais em outras aulas. A ligação é mente a mente. O que pode até acontecer numa maneira de refletir por que as pessoas fazem isso, é que, quando dá a mão, o que vai acontecer? Não é a ligação mão com mão, é que a mente de quem vai receber o espírito fica mais focada. Mas isso não quer dizer que o espírito vai dar comunicação, porque quem vai fazer a ligação tem que ter o mentor na jogada. Né? Então, não precisa dar a mão. Você pode até estar numa câmara de passe, por exemplo, né? É um fato que ocorre costumeiramente de você estar dando um passe numa pessoa que chega após uma palestra, estava assistindo a palestra, estava no público, primeira vez que vem na casa espírita, peculiarizando bem o exemplo que eu estou dando. Aí entra na câmara de passe e dá uma comunicação mediúnica. Bem, o passe continua, aquela pessoa fica contida, sob observação, todo mundo sai do passe, e aí o normal é o quê? O pessoal continua dando passe nessa pessoa, o médium, né, se o grupo mediúnico, o grupo do passe tem um médium, ele senta em outro lugar e de lá se concentra na pessoa e o espírito que porventura estiver ali, vá para ele lá, com o trabalho da equipe espiritual, se achar que é o caso. O médium não dá comunicação, se contém, porque a priori tem que ser um médium já preparado. A pessoa que estava tomando o passe sai da sala, aí sim ocorre a comunicação. Eu estou dizendo isso que é para mostrar que todo mundo já sabe, muitos já sabem que estão assistindo isso. Não precisa dar a mão para nada, não tem razão nenhuma, não tem amparo doutrinário nenhum para ter o contato físico, ok? Encerrado então o transe, rapidamente, né? Mas o essencial está ali. No futuro, ainda vou colocar uma aula específica sobre transe, aliás, são várias aulas. E vamos falar sobre animismo. Aqui eu estou sugerindo vários livros que tratam desse assunto complexo. Tá? Mecanismo da mediunidade, diversidade de carismas, fenômenos anímicos, animismo e espiritismo, que tem 2 grandes autores, cientistas, Alexandre Aksakov e Ernesto Bolzano, da época de Kardec. Esses aí fizeram trabalhos científicos profundos e comprovaram a ocorrência do animismo. O Livro dos Médiuns e aquele livro que eu me referi anteriormente, O Trânsito Mediúnico. Vamos lá. No Livro dos Médiuns, temos aí no capítulo 19, no subtítulo do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, item 223. Há vários subitens, e no 7º subitem, né, está lá a pergunta que Kardec faz aos espíritos. O espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir, provindas de outros espíritos? Então, o médium, ele influi no que o espírito está falando? Aí os espíritos vão dar uma resposta que eu vou detalhar.
Mas vamos ler primeiro. Exerce, enfim, exerce. A resposta é: o médium exerce influência na comunicação dos espíritos. É impossível não exercer. Não existe fenômeno mediúnico sem a interferência do médium. Não existe, porque vimos nos slides anteriores que o fenômeno mediúnico é mente a mente. Ora, se vai passar pela mente do médium, o médium vai exercer uma interferência. O que tem que acontecer é que ao longo da vida o médium vai se educar, treinar-se para interferir sempre o mínimo possível. Continuemos. Exerce. Porquanto, se estes lhe são simpáticos, pode ele alterar-lhe as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos autores das respostas, constitui-se apenas um mau intérprete. Então ficou meio truncada, né, essa resposta dos espíritos. Então, exerce-se estes lhes são simpáticos, ou seja, tem a simpatia aí é a sintonia, né? Ele pode alterar se há uma sintonia muito grande, até uma afinidade, como nós vimos a diferença na aula anterior, né? Mas ele não influencia o espírito. Aí é que está a explicação que eu estou dando dessa resposta. O médium, ele não afeta o espírito. Ele não influencia o espírito para o espírito dizer o que o médium quer ouvir, ok? Então o médium não influencia o espírito. Ele altera a comunicação. Ele influi na comunicação. Por isso que ele disse, constitui-se apenas um mau intérprete. Continuemos. Aí para o item, o subitem 10º lá, Kardec volta a perguntar aos espíritos. Dessas explicações, resulta, ao que parece, que o espírito do médium nunca é completamente passivo. Aí vem nova resposta meio truncada. É passível, quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. Seu concurso ou sua influência é sempre indispensável, como a do intermediário. Então, passivo ou não passivo? Vamos ver aqui o próximo slide para explicar esse e o outro. Uma definição de animismo é conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente do médium quando em atividade mediúnica. Ora, então aqui já vem dois pontos importantes. Existe a influência do médium de forma consciente ou inconsciente. Vejam que assunto complexo, né? Mas nós já vamos entender melhor. Vamos voltar aqui, pegando essas últimas informações e explicando-as melhor. O fenômeno mediúnico, repetindo, é mente a mente. Perispírito do médium com perispírito do comunicante. Tá? Com o espírito do comunicante. Mente a mente. No fenômeno anímico, é a mente do próprio médium, tá? Que dá a sua interferência. Na prática, como nos diz no livro, Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que estuda todas as obras de Manuel Filomeno de Miranda, chamado Vivência Mediúnica, o animismo se revela sob dois modos, então. Aí agora a gente vai começar a entender os recentes slides anteriores. A alma do médium, que é o espírito encarnado, né, o médium, ele se comunica. E a outra forma é o médium introduzindo as suas ideias nas mensagens de que se faz o instrumento. Deu um nó na cabeça? Então vamos lá. Nas duas formas práticas de animismo, é o médium, ele entra em transe e ele começa a falar de uma vida passada dele, ou de algum problema que ele está vivendo. É o espírito do próprio médium que fala, ok?
E na outra forma, é o médium estar recebendo a mensagem do espírito e alterando alguma coisa, ou muita coisa, tá? São as duas formas. Aí, nesse livro do fenômeno anímico, o grande estudioso Hermínio Miranda, ele nos diz o seguinte, como resposta a essa pergunta: existe fenômeno mediúnico puro? E a resposta é: não, não há fenômeno espírita puro. A manifestação de seres desencarnados em nosso contexto terreno precisa do veículo das faculdades da alma, o espírito encarnado, o médium. E, portanto, por isso que se chama anímica, é do médium. E ainda, no projeto Manuel Filomeno de Miranda, lá, o fenômeno puro e absoluto, né, não existe no mundo orgânico relativo. Os valores intelectuais e morais do médium têm preponderância na ocorrência fenomênica. Serão os seus conhecimentos, atuais ou passados, que vestirão as ideias transmitidas pelos desencarnados. Então, tudo que nós falamos sobre animismo até agora, que talvez para alguém ainda esteja complicado, é que não existe a menor possibilidade de um espírito se comunicar por intermédio de um médium sem que o médium interfira de alguma forma nessa comunicação. Ok? Muito bem. Ainda falando sobre o fenômeno mediúnico puro, vimos então que não existe, eu comentei isso, né? E desse livro aí, Mediunidade, Encontro com Divaldo, olha só o que está de lá retiramos. O animismo está também presente na mediunidade, confirmando o que eu venho falando. Quando começamos a educação da mediunidade, digamos que somos 80% anímicos e 20% mediúnicos. Isso é uma ideia geral. Isso aí não é absoluto. Cada caso é um caso. A mediunidade é diferente em cada médium. À medida que educamos a mediunidade, teremos diminuída a dosagem do fenômeno anímico até reduzi-lo a expressões bem menos significativas. Por isso que você tem que treinar a mediunidade. Você não pode ficar faltando, né? Tem que desenvolvê-la. Cada vez que você vai a um trabalho mediúnico, você aprimora a sua mediunidade. A sua duração, portanto, né, do animismo, variará de médium para médium, conforme as marcas emocionais que transporta. Contudo, poderá também ser decorrente de processo obsessivo ou auto-obsessivo, ocorrendo também em médiuns experientes. Vejam só aqui uma pequena ideia da complexidade desse assunto, né? Então, conforme eu falei aqui no segundo parágrafo, ele diz que a duração, né, não é nem a duração, é a intensidade, o percentual do animismo variará de médium para médium. Mas ainda aí vem a segunda frase, que diz que o animismo pode ser decorrente de duas coisas, além do que a gente já falou. Um processo obsessivo ou auto-obsessivo. Na realidade, o auto-obsessivo entram outros aspectos que nós vamos comentar agora.